Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. O nosso programa de hoje vai contar com a presença da Débora Bonfim. Débora Bonfim é psicóloga, mas depois eu falo um pouco sobre ela. O que eu queria falar agora é pedir a vocês que se inscrevam no canal, deem o seu like e aperte o sininho, porque assim nós vamos poder crescer e nos desenvolver. E eu queria também ouvir a palavra dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Como eu ia dizendo, a nossa entrevistada de hoje é a doutora Débora Bonfim. Débora Bonfim, ela é multifacetada. Ela é uma mulher negra, carioca, mãe, psicóloga, pedagoga, palestrante, empreendedora, pós-graduada em Gestalt Terapia, pós-graduada em Sexualidade Humana, enfim, ela é brilhante. Eu não sei como ela consegue fazer isso tudo. E é isso que nós vamos perguntar a ela agora. Como vai, doutora? Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Olá, espero que todos estejam bem. É uma alegria para mim também estar aqui com vocês e teremos um momento muito agradável. Pois é, quero saber de uma coisa que não quer calar. Segundo a sua apresentação que eu fiz, sua, na chamada, negra, carioca, mãe, psicóloga, pedagoga, palestrante, empreendedora, pós-graduada em Gestalt Terapia, pós-graduada em Sexualidade Humana, comanda o projeto Foco em Mim e também produtora cultural de Nilópolis e criadora do projeto Divas, colaboradora da comissão da OAB e ainda é modelo. Como é que você consegue fazer isso tudo, minha amiga? Eu ouvindo você falar isso tudo, até eu me pergunto como que eu consigo. Mas eu acredito que há algum tempo já eu vivo uma filosofia de vida chamada Mindfulness, onde a gente aprende a viver o momento presente. Então, em cada lugar que eu estou, eu vivo aquele momento, depois terminei aquilo, faço outra coisa. E acredito também que é a gestão do tempo, né? E eu sou uma pessoa muito intensa, então, se eu quero, eu faço, eu vou, dou um jeito. E assim vai. Eu acredito que a intensidade e a paixão que eu tenho pela vida me move a fazer muitas coisas, assim, eu sou muito curiosa. Então, eu acabo linkando uma coisa a outra e aí flui. Então, quer dizer, você consegue ter tempo para isso tudo e consegue desenvolver a sua vida, né? Mas o que fez você começar a trabalhar com a terceira idade? Você gosta de trabalhar com a terceira idade? Ah, eu gosto muito. Quando eu me formei em psicóloga, psicologia é minha segunda graduação, eu sou pedagoga também. Eu fiz estágio, eu me ofereci para ser voluntária na Casa da Terceira Idade, aqui em Nilópolis, no Cabral. E lá começou a minha paixão pela terceira idade, porque eram mulheres que estavam num momento de vida difícil, porque algumas estavam separadas, viúvas, filho casou, e elas perderam ali a noção, assim, o que eu vou fazer agora? De que eu vou viver? Então, esse grupo me cativou muito, porque ali nós descobrimos outras formas de viver. Todas estavam em depressão, com crise de ansiedade, e eu acredito que as mulheres na terceira idade, homens também, né? E de forma geral não são muito vistos, não são muito observados com atenção. E ali era uma troca de experiência muito rica, porque eu sempre brinquei com elas. Vocês acham que só eu estou fazendo bem a vocês, mas vocês também estão me fazendo muito bem. Então, daí eu comecei a trabalhar com elas
Hoje eu faço alguns eventos, promovo alguns desfiles e conto muito com a participação da terceira idade, porque eu acredito que existe beleza em cada idade. Maravilha, você realmente é impressionante. Agora vamos ao nosso tema, já que você Vamos. gosta de trabalhar com a terceira idade e você escolheu um tema muito especial. Autoestima elevada na terceira idade. É possível? É possível a gente ter uma autoestima elevada na terceira idade, já que a gente tem um monte de achaques e um monte de travamentos, né? E manter a autoestima é difícil. São diversas razões que deixam a gente para baixo. Então, por favor, explica isso. É possível? Então, vamos começar pelo conceito de autoestima. Autoestima é o quanto eu gosto de mim. Autoestima, afeto, gostar. Manter a autoestima em dia para qualquer pessoa não é fácil. A autoestima ela é formada lá na primeira infância. E com o passar dos anos, se tornando uma pessoa com mais idade, uma pessoa idosa, fica mais difícil ainda. Por quê? Por conta das comparações. Eu acho que o que atrapalha muito a vida da gente, Luiz, são as comparações. A gente fica o tempo todo se comparando a alguém que está próximo ou a nós mesmas no passado. Se eu me comparar a mim há 10 anos atrás, eu vou ficar triste. Ou eu posso ficar feliz, porque tem coisas que eu faço hoje que eu não fazia antes. Então, manter a autoestima é um desafio. Por quê? Você, gostar de mim, se gostar nos dias que está tudo bem, é muito fácil. O difícil é a gente gostar quando está passando por alguma adversidade, algum problema de saúde. E essa diferença, existe uma grande diferença, né? Entre a alta autoestima e a baixa autoestima, né? Vamos lá, vamos às diferenças. Quando eu sei que eu tenho baixa autoestima? Vamos começar pela baixa para a gente ir para alta. Sim, claro. A baixa é quando eu me sinto muito triste, não me sinto capaz de fazer as coisas, quando eu não reconheço as minhas habilidades, não reconheço o meu potencial, quando eu me diminuo muito, acho que eu sou tão inferior a todas as pessoas, que eu sou uma pessoa que não consegue mais fazer nada. E não é sobre isso, sabe? Essa é a baixa estima. É quando eu olho para mim e não me vejo como uma pessoa capaz. Às vezes tem pessoas que eu atendo que mesmo todo mundo falando, poxa, você é tão isso, tão aquilo, tá tão bonita hoje, a pessoa acaba se diminuindo. Ah, essa roupa é tão velha. Ah, essa roupa foi R$ 10. Mas você não está falando da roupa. Você está falando da pessoa que está dentro da roupa. Às vezes de alguma habilidade, nossa, você cozinha tão bem, ou você faz algo tão bem, a pessoa, não, eu não faço bem, fulano é que faz. Então, essas são características que a minha baixa autoestima está aí. E aí a gente tem que ficar atento. A alta, como é? Vivemos numa sociedade em que quando a gente fala as nossas qualidades, dependendo do lugar onde você vive, não é bem interpretado. Por exemplo, se eu falar assim, eu sou uma ótima psicóloga, a gente fala, nossa, mas é arrogante. Não. Eu tenho que saber em que eu sou boa. Eu tenho que reconhecer as minhas qualidades. Não preciso diminuir ninguém, mas também não preciso me diminuir. Então, essa é a diferença. Na baixa autoestima, eu não consigo ver quem eu sou, o meu potencial. E já na alta, eu consigo entender quem eu sou, as minhas qualidades, as minhas habilidades. Essa é a grande diferença. Pois é, então como é que a gente faz quando a gente detecta a baixa autoestima para poder sair disso, né? Eu sei, eu estou entendendo bem, isso acontece muito comigo. Uma coisa que eu adorava fazer era consertar meu carro. Sempre gostei. E hoje tem coisas que eu não consigo fazer mais, quer dizer, eu não tenho mais força para apertar uma chave, apertar uma porca, ou liberar uma porca, porque a força já não dá mais. E isso deixa a gente para baixo, porque a gente consegue, dá para a gente conectar e entender que a velhice está chegando.
E que a Sim, gente está perdendo tônus muscular, está perdendo é, agilidade, né? Então sim. isso deixa a gente para baixo. Como é que faz para mudar esse estado de coisa? O que a gente tem que fazer? Primeiro lugar é entender qual é o momento. Por exemplo, eu não consigo mais. Antigamente eu limpava minha casa toda, de cima a baixo. Hoje eu não dou conta. Mas não quer dizer porque eu não dou conta que eu sou uma pessoa incapaz. Quer dizer que a vida mudou, eu já não sou mais a mesma pessoa, não tenho mais a mesma habilidade, mas eu posso chamar alguém para fazer para mim, me ajudar. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender o momento de vida em que a gente está. Então, talvez hoje não dê para apertar mais uma porca, um parafuso, mas o grande, sinceramente, o maior tesouro que nós temos é a nossa mente. Então, assim, hoje não dá para apertar o parafuso, mas vai ter alguém que vai poder apertar e eu vou estar lá do lado olhando, curtindo, vendo. Primeiro passo é entender o momento de vida que se vive, para, a partir dessa compreensão, se adaptar, fazer o que é possível. Porque se a gente for se comparar ao que a gente conseguia fazer e o que a gente não consegue mais, a gente vai ficar muito triste. Mas e o que você consegue fazer hoje que você não conseguia fazer antes? Eu acho que a maturidade traz para a gente uma firmeza, uma inteligência. Por exemplo, se você é um homem muito inteligente, me ensinou a mexer rapidinho numa coisa que eu nunca tinha feito no meu celular. Então, assim, é valorizar as qualidades que a gente tem, preservadas, e entender que tem coisas que a gente não vai mais dar conta de fazer, sabe? Não se comparando, mas se adequando e se adaptando. Eu acho que é muito mais saudável. Porque se eu for olhar para todo mundo que faz um monte de coisa, pode ter até pessoas com mais idade do que eu que façam coisas que eu não sei fazer. Por exemplo, eu não sei mais fazer bolo, eu tenho que voltar a aprender. Esqueci como é que faz e não faço mesmo. Mas tem pessoas que têm mais essa idade mais do que eu, que fazem bolo com o pé nas costas. Então é valorizar o que você tem. O que você tem hoje aí de bom? Primeiro que você está super antenado aí na rede social. Acho que isso é uma coisa legal. Que a pessoa, conforme a gente vai envelhecendo, nós envelhecemos desde o primeiro dia que a gente nasce. Desde o nascimento, a gente vai envelhecendo todo dia um pouco. Mas dentro disso, é necessário o quê? Uma atualização. Tem pessoas que vivem nos dias de hoje, estamos em 2024, século XX, a inteligência artificial aí Século começando XXI. a. Século Século XXI, XXI. desculpa. É, eu fiquei no 20, 2020. Século XXI, inteligência artificial aí bombando, as redes sociais, e tem pessoas que ainda ficam com aquela mentalidade lá atrás, eu não sei mexer, eu não vou aprender. É sempre se desafiar. E aí a autoestima vai ficando ok. Eu sinto isso mesmo. Eu comecei com a televisão, era a lenha, né? Eita, Você tinha que acender. Era mesmo. As câmeras, eu nem a imagino. gente abria as câmeras para ela poder ventilar. Para ela poder ventilar. Sério? Porque era quente, era muito calor. As Mas luzes. botava lenha dentro de Não, não, onde? brincadeira. Estou dizendo o seguinte. Recipiente? Não, brincadeira. Mas o que eu quero dizer é que Eu sei que tinha de era tudo. muito antigo, era coisa muito antiga. Eu comecei muito. Eu comecei no fim do preto e branco. Quando começou a entrar a TV a cores. Eu entrei com 7. Eu E, tinha 20 anos de idade, 19 para 20 anos. 1970. e era raro ter TV, né? Eu Era, lembro. não, era Não terrível. era para todo mundo, não. E eu comecei, eu já era fotógrafo e comecei a me meter com televisão. Na TV Educativa do Rio de Janeiro, era ali na Lapa, né? Era uma fundação que tinha ali na Lapa, TV Educativa, antiga TV Educativa do Rio de Janeiro, foi lá que eu comecei. Bom, mas não estamos aqui para falar de mim. Mas qualquer hora vamos, Eles hein? vão falar de você, eu quero saber de você. Me diz mais uma coisa. Como é que a gente se sente confiante e bonito com o passar do tempo, né? Porque a gente vai decaindo, vai caindo, sabe? O cabelo cai, né? O efeito da gravidade cria ruga e tal, a gente perde tônus muscular e vai ficando feio.
E como é que a gente se mantém confiante e bonito com o passar dos tempos? Em primeiro lugar, eu acredito que cada idade tem sua beleza. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu acho que às vezes a pele não é mais a mesma, o corpo não é mais o mesmo. É manter o corpo ativo também, porque às vezes a pessoa acha que não dá conta, que não consegue, porque nunca tentou. Eu sou a pessoa que não passo vontade, não. Eu vou fazer, vou tentar descobrir que eu posso dançar. Então, eu danço vários estilos de tipo de dança. Dança do ventre, uma coisa que, nossa, não pode, quem não pode? Tô lá. Primeiro passo é manter esse corpo ativo, eu penso, para a autoestima da gente ficar elevada. Uma atividade física, uma musculação, o tônus vai perdendo mesmo. Mas existe beleza em cada idade, uma roupa moderna. Lá eu gosto muito de estar no meio de gente jovem. Então, acho que a gente também aprende, fica um pouco mais antenado. Tudo está na forma de se olhar com carinho. O corpo não é mais o mesmo? Não, mas o que eu tenho hoje de positivo? Na moda mesmo, eu aprendo a valorizar o que é positivo. Tem partes do meu corpo que me favorecem, então vamos mostrar mais essa. Tem partes que já não é tão legal, a gente esconde. Então, primeiro passo para sentir bonita é se olhar com generosidade. Às vezes a gente tem um sorriso tão bonito, irrita um pouco. Tem gente que fica muito carrancudo, vai ficando mais velho, vai ficando muito chato, muito querendo tudo do seu jeito. E isso aí deixa a gente feio. Eu acredito que seja mais leve um pouco, mesmo com o peso da idade. Procura uma atividade física, vai dançar, vai cantar, se envolva com as artes, que eu acho que isso vai deixando a gente bonita. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Pois é, e agora existe um lado também que é o lado da cabeça. Quer dizer, às vezes o idoso fica rabugento, fica irascível, fica, sabe, é o dono da verdade. Ele, sabe, isso deixa o sujeito mais feio do que ele é. Deixa. Né? Porque ele não consegue se comunicar adequadamente, porque nada está bom, nada está certo, está tudo errado. Né? A empregada que faz o café frio, o neto que berrou na hora em que ele estava ouvindo a música, não é isso? Então, isso deixa o sujeito meio ranzinza. Né? Isso acaba com a autoestima também, né? Acaba. Porque as pessoas não querem ficar perto. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, né? Tem um texto que depois eu vou indicar para vocês, o texto de Otto Lara Rezende. O nome desse texto é Vervendo. Esse texto ele fala que uma criança é capaz de ver a mesma coisa 1000 vezes como se fosse a primeira vez. Eu acho que com o passar dos anos, muitos idosos vão deixando de ver a beleza da vida e vão olhando para as dores, vão olhando para o cansaço, vão olhando para insatisfação. Tudo depende da forma como você decide viver. Eu, há muito tempo, eu reclamo muito pouco. Eu não sou de reclamar. Às vezes as pessoas olham para mim e acham que minha vida é um mar de rosas. Problemas todo mundo tem, mas depende do modo que você quer levar a vida. Eu posso levar minha vida reclamando desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, ou entender que eu vou ter problemas num dia, nem todo dia vai ser legal, um dia vai ser melhor, um dia vai ser pior. Tudo vai da forma como você escolhe ver. Eu sempre indico para os meus pacientes esse texto e uma música da Nana Caymmi chamada Resposta ao Tempo. Essa música é muito linda. Para mim, é uma das músicas mais lindas. Eu escuto muito ela e eu fico refletindo, sabe? Chega uma hora que o tempo vem ter uma conversa com todos nós. O tempo já veio ter essa conversa comigo. E o que você está fazendo da vida? O que você está investindo seu tempo? E essa música, a mulher fala que o tempo vem conversar com ela. Fala assim, batidas na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho para ter um argumento. Exatamente. Parece que ela está com medo de prestar essas contas ao tempo, né? E aí, conforme a música vai passando, o tempo fica até com inveja dela. Como ela consegue morrer de amor para reviver,
como ela consegue ver que no fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. E a gente é isso, sabe? É aproveitar bem o seu tempo, estimular bem a sua memória, fazer essa troca de gerações, às vezes conversar com uma pessoa mais nova. Eu vejo muitas pessoas mais idosas, mais velhas, julgando a forma de falar, julgando a forma de se vestir. Menos julgamento e mais empatia. Deixa a gente bonito também. O tempo todo julgando, censurando. No meu tempo não era assim. Claro, eu ouço muita gente falar uma coisa que eu fico triste. As pessoas falam assim, no meu tempo não tinha depressão, não tinha tantos problemas de saúde mental. Sempre houve. Não tinha o nome, só mudou o nome. Isso aí. É isso. A gente só não sabia o nome, sofremos muito na infância, na adolescência, só que a gente não sabia se expressar. Então, eu acho que essa troca de conhecimento entre as gerações deixa a gente bonito também, sabe? É tão gostoso sentar. Ontem eu fui num samba, cheguei de viagem e fui para um samba. Tinha uma senhora cansada, chegou cansada e ainda foi pro samba. Fui. Não resisti. Fui pro samba. Tudo bem que eu não sambei lá, essas coisas, né? Mas, às vezes, você ficar sentado num lugar e observar, você também se nutre de boas energias. Que é uma analista do comportamento humano, né? Eu fiquei olhando, aí tinha uma senhora com 68 anos do meu lado. E aí ela começou a sambar, e ela começando a mostrar como ela fazia. E eu fiquei olhando e falei assim, nossa, que eu tenho essa graça de envelhecer assim. Porque é tão bom você estar do lado de uma pessoa positiva, uma pessoa que traga boas vibrações. E ela falando que ela sente dor, sente aquilo, mas ela não liga, ela samba. Aí ela sentava um pouquinho que o pé doía, mas não deixou de estar. Eu vejo que muita gente se enclausula, como se tivesse de castigo. Você tá velha, tá de castigo, vai ficar em casa. Não, vamos embora viver, sabe? Vamos embora para a rua, tomar sol, fazer uma atividade ao ar livre, ir num espetáculo. Ontem foi muito lindo, tinham mulheres idosas cadeirantes, tinham mulheres idosas de muleta, tinha todo tipo. Tinha sem muleta, com muleta, mas estavam disponíveis à vida, sabe? O que a vida quer da gente é disposição para viver. Então, é isso. Bora viver, bora experimentar. Nem tudo é dinheiro. Esse evento que eu fui ontem era um evento gratuito. Mas a pessoa não gastava para estar ali. Gastava assim, né? Aí em Nilópolis? Não, sabe onde foi? Bangu. Bangu, sim. Bangu. Era um parque, sabe? Eles fizeram uma estrutura muito bonita. Eu comecei a me envolver com a cultura aqui do meu município, e aí agora eu vou nos eventos e fico olhando, nossa, como deve ser uma estrutura desse tamanho e tudo. Mas era um evento lindo, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Muito lindo o evento. E era gratuito para a população usufruir. Só que tem pessoas que se botam de castigo, sabe? Já estou muito velha para isso. Não dá mais para mim. Que não dá, velha estrada. Bora viver. Então, acho que isso deixa a gente bonito também. Você sabe que eu dou cursos de aperfeiçoamento nas emissoras de televisão aqui da área. Que legal. Então, curso de aperfeiçoamento, que os meninos entram e a gente ensina algumas práticas, né, de televisão, algumas práticas. Aquela história, né? Eu sou macaco velho, não mete a mão nessa cumbuca porque eu já meti e já dancei. Então, é isso, mais ou menos isso. Sim, sim. E eu acho que, em vez de eu ensinar para eles, eu me alimento deles. É uma troca. Exatamente, eu me alimento dessa garotada, porque eles vêm com ideias mirabolantes. Os caras têm uma capacidade de pensar, uma capacidade de dizer, não são todos, mas uma grande parte tem o que dar, tem o que oferecer. E a gente tem que beber isso e transformar isso para levantar a gente, para que a gente se sinta útil, né? Isso para mim é muito importante, né? Para mim também, eu amo. Pois é. E quando é que a gente consegue entender isso
e achar que deve ver esses detalhes, né, que indicam. E como é que a gente consegue chegar e achar que já precisa de ajuda psicológica? Primeiro passo, a todas as pessoas que iniciam tratamento comigo, eu peço a elas uma gentileza, se observem. Mas se observar, não é se observar como um algoz, não. Tem gente que se observa só para ver os defeitos, só para ver a qualidade, os defeitos. Por exemplo, se eu chegar para qualquer pessoa e falar, me fale seus defeitos, a pessoa está na ponta da língua. Mas aí se eu falar assim, me fale das suas qualidades. Ah, eu acho que eu não tenho, não sei. O primeiro passo é você se observar, sabe? Quem você é hoje? Tá, vamos observar um pouquinho do passado. Por exemplo, se era uma pessoa que gostava muito de fazer algumas atividades e hoje vê tudo cinza, não vê graça na vida, já é para ter um pouco de atenção. O número de pessoas idosas com depressão é muito grande. A depressão é o excesso do passado. O transtorno de ansiedade é o excesso do futuro. E tanto na ansiedade quanto na depressão, ninguém está no presente. O futuro da gente ainda não existe. O futuro é algo imaginário. O que nós temos hoje é o presente e o que tivemos ontem é o passado. O passado ele é algo para referência para não fazer mais ou do que passamos, mas vamos viver o presente. É o primeiro passo. Se a pessoa observa que está triste há mais de 3 meses, uma tristeza que não passa, às vezes não aconteceu nenhuma perda significativa no momento. Está muito triste, desanimado, sem vontade de fazer as coisas, é importante ter atenção. Por quê? Até no caso de uma enfermidade, é importante passar por isso de uma forma mais saudável. Então, o primeiro passo para entender se precisa ou não de ajuda psicológica é observar o humor. Tem pessoas que têm uma oscilação de humor muito brusca. Eu vejo muita gente falar assim, eu sou bipolar. Não é. Tem pessoas, vamos botar tudo na gavetinha certa. Tem pessoas que, infelizmente, são mais mal educadas, grosseiras, não têm tolerância e acham que isso é humor. Não é humor. Eu acho que é falta de educação. Falta de educação. Eu falo a verdade. Nem toda verdade. Nem toda verdade pode ser dita, né? Não exatamente, é? exatamente. A gente tem que ter um limite. Às vezes guarda para si, né? Não é? Não dá para você falar, porque você vai criar situações para você mesmo. Para você mesmo, exatamente. Então, tem coisas que são a educação, tem coisas que são o humor e tem coisas que são transtornos. E aí a gente tem que separar tudo direitinho. Seres humanos são muito parecidos. Eu posso atender uma pessoa que tem um problema semelhante ao meu. E se eu não souber o que fazer com o meu, como é que eu vou ajudar a pessoa a solucionar o dela? Pois é, então, pode acontecer também de você assimilar o problema dos outros, né? E apesar que a gente aprende bem isso, né? A distanciar, né? Né? E os anos também vão te dando essa sensibilidade de você entender que você não é a mesma pessoa que está com o problema. Eu não fui a causadora daquele problema, então eu estou ali para ajudar a ampliar as possibilidades de saída desse problema. Então a gente vai aprendendo a separar também. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, olha, não fica... Às vezes a gente tem amigos que só querem também... Isso também é uma coisa importante que eu vou falar agora. Às vezes a gente é cercado de amizades que só querem alugar a gente para falar problema. E elas não querem solução. Elas só querem desabafar. Aí o que acontece? Você fica triste e o outro fica aliviado porque falou. Então a gente também... Ele descarrega tudo para cima de você. Ele joga o lixo fora e você que segura esse lixo. Então, é importante também, para você ter uma boa autoestima, aprender a impor limites para as pessoas. Às vezes a gente não está bem, e como é que eu vou ouvir uma pessoa se nem eu estou bem? Você pode falar, amigo, não estou muito bem hoje não, amiga. Poxa, vamos falar de outro assunto, ou procura uma terapia, sem ser ofensivo. Mas é importante para você ter uma autoestima em dia também, impor limites. Tem pessoas que ficam muito tristes, mas o problema às vezes é do outro.
E aí você vai carregando aquilo, sabe? Vai ficando triste. Se a gente for parar para olhar o mundo, a gente fica triste. Olhar as situações, olhar as maldades, a gente fica muito triste. Então, para você ter também uma saúde mental em dia, uma boa autoestima, você tem que filtrar o que você vê, filtrar com quem você anda, filtrar as coisas que você absorve diariamente. Eu lembro muito no tempo da pandemia, que também foi um fator de adoecimento de muitos idosos, a pessoa ficava tão obcecada vendo aqueles programas falando de números, de doenças, de possibilidades, que a gente acabava ficando mais recluso. Então, a gente também tem esse fator, né? Pós-pandemia. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Então, é importante para saber se precisa de ajuda, se observar. Como é que você está? Como é que você acordou? Como é que você passa o dia? Está se alimentando bem? O sono está bom? E aí já é para a gente ter um pouquinho de atenção. E os netos? Os netos também são importantes, né? A São presença da muito garotada, importantes. a presença da família em geral, né? A família tem que ajudar, tem que criar um elo com esse idoso, não acha, não? Acho, mas sabe o que eu percebo também? Intimidade é conquista. Eu não sou íntimo de alguém que eu não conheço. Então, eu vejo também que tem muitos idosos que não aprenderam a expressar as suas emoções, não aprenderam a falar dos seus sentimentos. Quando a gente é pequeno e chega em casa e fala assim, mãe, apanhei. Dificilmente eu vejo uma mãe falar assim, mas o que você está sentindo agora? A pessoa fica fixada no problema, né? Apanhou, bate. Se chegar em casa apanhado, vai apanhar de novo. Nós não somos ensinados, desde sempre, a falar do que sentimos. Então, eu vejo que quando a pessoa fica com mais idade, fica mais difícil. Então, para ter esse elo familiar, é construção. É também entender que a gente aprende com os filhos, a gente aprende com os netos, que a gente nem sempre é o dono da verdade, o dono da razão. Eu fico muito chateada com pai e mãe que esquece que foi adolescente. Quem nunca aprontou na adolescência? Quem nunca fez uma arte? Quem nunca fez uma coisa assim diferente? E aí, quando chega na fase adulta, se acha o ás da sabedoria. Mas tu também já fez, cara. Tu também já viveu. O diferente é que a velhice a gente nunca viveu. É uma coisa que a Exatamente. gente está aprendendo na prática, todo Eu, na dia. minha juventude, eu arrasava, né? Eu morava em Botafogo, eu era o rei de Botafogo. Aí, cariocão. Carioca mesmo, eu morava em Botafogo, porque naquele tempo, na década de 60, o sonho da família de classe média era morar na zona sul do Rio de Janeiro. Então, nós morávamos em Vicente de Carvalho, na Avenida Meriti, Morei perto. e eu morava ali perto do Largo do Bicão e tal. E eu também já morei perto ali. Pois é. Vila da Penha. Isso, Vila da Penha. E aí, de lá nós viemos, meu pai comprou um apartamento em Botafogo. Então era o must, era ter um apartamento em Botafogo. E eu virei o rei de Botafogo, né? A Portela ensaiava no Clube de Botafogo. E nós íamos para lá passar os finais de semana ensaiando lá. Então era uma loucura. E a praia de Botafogo a gente conseguia tomar banho. Ai, Então, muito bom. então eu era o rei da praia. Eu era o rei da praia. Tanto que a minha primeira esposa eu conheci em Botafogo. Entendeu? E hoje em dia é como você diz mesmo. A gente pensa no passado, tem saudade, mas não pode virar melancolia. Não. Não pode. É um passado que você tem que se orgulhar dele, não acha? Sim, sim. E esse passado, ele pode estar presente. Assim, dessa forma gostosa de lembrar. Não para pensar nele com tristeza. Poxa, eu fazia, acontecia. Não. E que tá... Aí vem a minha pergunta, né? E o que está fazendo hoje, né? Tá, hoje é rei do quê? Hoje está fazendo o quê? Eu acho que todo tempo é tempo de se reinventar, de fazer
uma novidade. É porque as pessoas se comparam muito e se comparar se lá atrás é uma maldade. Se comparar a outra é uma maldade maior ainda. Isso Porque assim, subestimam, né? Isso subestimam. se diminui. E o outro Exatamente. mostra também o que é conveniente. Ninguém mostra defeito, ninguém mostra os fracassos, as derrotas. As pessoas mostram as Mas vitórias. elas existem. Mas elas existem. Existem para Existe, todo mundo. e eu acho que existe mais fracasso do que vitória. Sim, Eu eu acho acho que a que. gente recebe tantos nãos da vida, mais do que Exatamente. os sims. Exatamente. Mas aí, se você olhar a grama do vizinho, tá mais verde, mas pode ser sintética. Então, Pois é, mas acontece também o seguinte, que você. Quando você não age, você já tem o não. sim. Você tem que sempre correr atrás do sim. Concorda? Eu concordo, concordo. E é isso, é se desafiar também. Vamos embora, sabe? Eu fiz uma amizade. Eu acabo atraindo muitas pessoas idosas quando eu vou em alguns lugares. E aí eu fiz uma amizade no salão de cabeleireiro com uma moça, uma mulher tão inteligente, tão bonita, mas está com um problema de coluna. Hoje anda com uma bengala. E aí ela fica o tempo todo. Eu convidei ela para ir pro samba comigo. Eu vou levar ela pro samba comigo. Eu falei, a gente consegue uma cadeira, tu senta. Não vai sambar se não der. Mas vai estar no samba, não é? Não está no samba. Mas se ela ficar olhando como ela sambava, ela não vai querer ir no samba nunca mais. Mas se ela Com parar para certeza, olhar e exatamente. se alegrar com aquela atmosfera, curtir a música, Pois olhar é, as já que ela não pessoas, dança, aprende a música e canta, né? não é? Isso, dentro da psicologia, a gente chama de ajustamento criativo. Eu percebo que uma pessoa não está bem quando ela está muito rígida. E ela não consegue ajustar assim. Tá, hoje eu não vou sambar, mas eu estou aqui cantando, eu estou aqui me mexendo da cintura para cima, eu estou batendo um pé, eu estou em pé, batendo a bengala. Eu não sei o que ela vai arrumar. Mas, assim, o grande desafio meu e dela vai ser ir para o samba. Porque eu falo para ela, você tem uma história de vida tão bonita. Eu sei que nós vivemos um tempo e a cultura brasileira não valoriza o idoso. Os indianos, eu tenho um livro aqui, que um livro muito bom. Eu não estou achando ele aqui não, mas é um livro muito bom. Eu vou achar, depois eu vou te dar um nome. Esse livro fala do envelhecimento. Foi um médico que escreveu. E lá na Índia, as pessoas mais jovens se sentam ao redor dos idosos para aprender com as histórias. O idoso é visto como um grande sábio. A cultura do Brasil não tem, é muito difícil hoje em dia você vê um jovem querer aprender com um mais velho. Hoje em dia, na cultura africana, estão trazendo de volta essa questão da ancestralidade, de aprender com os mais velhos, de saudar os mais velhos. A gente vive num tempo de muita mudança em relação a comportamento, a atitude. Infelizmente, Pois é, eu gosto muito de por exemplo, conversar. exatamente. Por exemplo, a minha avó era índia. Índia A minha, Goitacás. Índia Goitacás, lá de Campos. E Índia mesmo. E a minha era da ela, Bahia. então, ela juntava em casa todos os netos e dava aulas da gente. Aulas de comportamento, aulas de bem-querer, aulas de culinária, aulas até para ensinar a limpar o quintal, a podar uma árvore, a respeitar os mais velhos, sabe? Porque o índio ele respeita os mais velhos sempre. É a E, ancestralidade. exatamente, ele cultua isso, né? E minha avó era assim. E ela falava para nós, minha avó teve 4 filhos, um deles foi meu pai, 4 filhos homens, e ela dizia para nós, aqui na minha casa é assim, se vocês não quiserem, pode levar as crianças daqui, mas aqui eu cuido delas desse jeito. E ensinou Sim. muita coisa para nós, eu acho isso importantíssimo. Mas sabe que eu vejo muito idoso ficar triste com isso? E aí se fecha. Porque fica muito. Isso é muito lindo que você falou. Eu também acredito assim. Mas, infelizmente, a juventude de hoje não vê dessa forma. E eu vejo muita gente que fica com isso que a gente falou antes um pouco.
com esse saudosismo, né? Com essa nostalgia. Ah, os jovens de hoje não sei o quê, no meu tempo não sei. Eu sei que isso é importante, mas a gente precisa entender que nem todo mundo vai pensar como a gente. Nem todo mundo vai ter a mesma visão de mundo que a gente tem, para a gente poder levar um pouco a vida mais leve. Se você encontrar a oportunidade de encontrar uma pessoa mais nova que queira te ouvir, é uma bênção. Então fale, passe seu conhecimento. Ou fale, eu ouço. Eu gosto muito de conversar assim. Eu fico ouvindo, vendo as histórias, mas nem todo mundo tem essa paciência, essa vontade, essa empatia, acha que fala demais. Eu tenho uma mãe de 80 anos, minha mãe adora uma prosa. Teve um dia que eu fiquei o quê? 2 horas com ela no telefone. E ela falando, ela gosta de ligar. Falando. Mas aí eu falei, caraca, eu tinha um monte de coisa para fazer. Não fiz, mas eu falei, não, mas eu ganhei um tempo com ela de conversar, escutar o que ela tinha para dizer. Mas nem sempre eu fui assim. Às vezes eu não tinha paciência de, ai, meu Deus, mãe, ai, mãe, você já está aposentada, ainda tem que fazer, estou trabalhando. Então, com o tempo também eu fui vendo a importância de ouvir, de aprender com as experiências dela. Então, eu acredito que a gente vai se modificando também, né? Então, para não ficar triste, não olha para esse lado da vida, não. Os idosos que estão ouvindo a gente. Porque tem muita gente que fica assim, fulano não me ouve, fulano, eu estou dando conselho e ele não quer fazer. Mas, às vezes, o neto ou o filho vai precisar quebrar a cara para poder ter a própria experiência e até valorizar aquilo que uma pessoa mais velha está falando. Então, isso também é saúde mental, porque eu vejo muitas pessoas idosas tristes, porque não se sentem valorizadas pela família, não se sentem reconhecidas, mas a primeira pessoa a se valorizar tem que ser você. Então, Pois é, então, agora, para terminar, tá tão bom. Não, o tempo é nosso. Diga para mim dicas práticas para elevar a sua autoestima e ter uma vida plena, né? Como é que, praticamente, o que se deve fazer para ter uma vida feliz e alegre na terceira idade? Então, eu não sou muito de receita de bolo, não, mas tem hora que a gente precisa saber por onde começar. Então, vamos lá. Pode até anotar quem quiser. Primeiro, a gente vai começar pela autoobservação. Se observar como eu estou, o que está acontecendo comigo nesse momento. Primeiro, a autoobservação. Uma coisa muito importante também é o autocuidado. O autocuidado ele é muito importante e ele pode começar em qualquer idade da vida. O autocuidado, para mim, inclui a alimentação, inclui a prática de atividade física, porque a gente vai ter mais mobilidade, mais tempo, inclui leitura, sabe? Inclui novos conhecimentos. Então, E até a higiene pessoal também, né? higiene pessoal, asseio. Eu aprendi uma coisa, eu fui num curso uma vez, a moça me ensinou, eu nunca mais esqueci. Ela falou que a gente tem que estar em casa arrumado de forma que a gente pode atender o portão. Exatamente, Então, eu sou você assim já, também. Eu sou assim também. né? Porque às vezes tem gente que fica tão. Não se perdeu tanto o gosto de se cuidar que não usa mais uma roupa legal, nem em casa. Ah, eu não saio. E aí se abandona. Meu pai, Eu eu vejo. nunca vi meu pai de pijama. É? Ele saía do quarto já vestido. Raras vezes eu vi meu pai de pijama. E eu vejo muita gente que se abandona. Fica igual uma casa abandonada sem dono. O seu corpo é o seu santuário, independente da religião que você tenha. Você é o seu santuário. Então você tem que se cuidar, se arrumar, se vestir, se botar bonito, se botar bonita, pentear o cabelo. Ai, quero manter meu cabelinho branquinho. Matiza, coloca ele de uma cor legal, sabe? Segundo passo, autocuidado. Quando a gente deixa de se cuidar, a gente já entregou os pontos. Terceiro ponto para ter uma vida plena, sempre cuidar da saúde mental. Às vezes as pessoas acham que saúde mental é uma coisa e a gente é outra coisa.
A saúde mental nada mais é do que a forma como eu lido com os problemas, com as situações no meu dia a dia. Então, eu tenho que observar se eu estou deixando a minha vida sem limite nenhum. Se as pessoas, porque tem uma coisa também que acontece com as pessoas idosas. As pessoas acham que as pessoas são incapazes. O incapacitismo é um preconceito com as pessoas com mais idade. As pessoas acham que a pessoa não é capaz. E são muito capazes. Talvez é como a gente falou, a força física muda, mas a mente está aí, as decisões podem ser tomadas. Então, é se manter ativo, se manter atualizado, se manter uma pessoa funcional. Isso vai te dar uma autoestima elevada e vai te fazer sentir uma pessoa plena. Use roupa, eu sempre falo isso, tem gente que guarda o melhor para visita. O melhor copo é para visita, a melhor roupa é para sair, a melhor comida é para o domingo. Estou lembrando do meu pai. Não é? Meu pai dizia isso, ele botava a mesa, minha mãe botava a mesa e disse, não, bota aqueles pratos novos, aquele talher novo, porque eu vou morrer e não vou usar. Então, É isso. a mesa tinha que ser com domingo, inclusive. É isso. Tinha que ser com toalha de linho. Meu pai gostava daquela coisa, né? Porque ele entendia que se a gente. Uma coisa assim que eu vejo muito, sabe? As pessoas idosas trabalharam tanto, fizeram tantas coisas e muito pouco curtem a vida. Cara, agora é hora de curtir, já criou filho, já neto, já fez, já aconteceu. Agora é hora de investir em você. Invista em você, sabe? Boa comida. Eu sei que o Brasil, o mundo, é um lugar muito desigual. Não tem igualdade, não tem equidade, nem de gênero, nem de raça, nem de classe. Mas dentro da sua possibilidade, faça o seu melhor, sabe? Bota uma mesa bonita para você tomar um café, para sentar. O belo da vida encanta a gente também. Beba água, eu gosto de beber água na taça. Não importa se eu não estou no restaurante. Mas eu tenho esse cuidado comigo, sabe? Eu podia beber num copo de geleia? Podia, mas eu prefiro uma taça bonita. Então, isso aqui, ó, alimenta a alma da gente, sabe? Tenha cuidado com você. Não fique economizando. Eu vou economizar para quê? Para ter uma vida plena, eu preciso pensar nos meus limites. Preciso pensar em me oferecer o melhor, em me mimar, em cuidar bem de mim. Não me tratar como se eu fosse qualquer pessoa. O respeito começa a partir de nós. O respeito começa a partir de mim. Eu me respeito. De dentro para fora, né? Sim. Se eu me respeito, se eu respeito as minhas necessidades, uma coisa muito importante para vocês pensarem, aprender a reconhecer qual é a sua necessidade. Tanto física quanto mental. Às vezes as pessoas precisam de uma conexão consigo mesmo, ou cada um que tem a sua fé. Isso também é muito importante para uma vida plena. É muito importante essa conexão. Às vezes eu percebo também que muita gente hoje tem fugido da vida. Como? O tempo todo em redes sociais, o tempo todo vendo séries ou muita TV. Parece que elas se enclausuram naquilo ali. Eu conheci uma idosa que ela não podia ficar um dia sem o celular. Porque ela fez daquele celular... Eu conheço uma senhora de 78 anos que não sai do Kauai. Aí. Ela fez daquele celular a companhia de vida dela, sabe? Começou a se envolver naquele mundo ali, que não é um mundo real, o mundo da internet. E aí ela, quando uma pessoa não está bem, o que ela faz? Ela foge da realidade. Eu sei que tem problemas que a gente não vai conseguir resolver logo, mas a gente precisa ter atenção. Antes, um pouquinho, eu lembrei agora que a gente falava sobre as desigualdades, essa questão de classe, gênero, raça, que a vida não é fácil e nem é igual para todo mundo. E esse programa aqui não tem a finalidade de banalizar dores, diminuir sentimentos, não. A finalidade desse programa é trazer um fôlego
É mostrar que é possível ter uma qualidade de vida melhor a partir da autoobservação, do autoconhecimento, do amor próprio. O amor próprio cura a gente, sabe? Se amar não é fácil, porque a gente não foi ensinado a se amar. A gente nasce é ensinado, ama o papai, ama a mamãe, ama a vovó, mas ninguém falou se ama, ó, se respeita. Então a gente vem aprender isso muito depois na fase adulta. Voltem a sonhar. Independente da idade, a gente tem que ter sonhos. Só que a gente aprende que sonho é aquilo que a gente faz novo. Eu atendi uma moça que ela tem 49 anos e deixou de sonhar. Porque quando ela era nova, ela queria ser aeromoça. E ela nunca conseguiu ser aeromoça. Então tem pessoas que ficam muito fixadas nesse passado, né? Eu falei, tá, você não conseguiu ser aeromoça, mas o que que você pode ser hoje? De repente, ajustar a rota, pensar em outras possibilidades, tá? Eu não posso ser aeromoça, mas eu posso ser maquiadora. Não sei para que área você vai despertar interesse. Então, esses são os passos para ter uma vida plena. Não deixe de sonhar. Ah, mas agora eu não tenho mais idade para realizar. Tá, você pode não ter idade para realizar alguma outra coisa, mas faça um sonho possível, então. Pense no que é possível para você dentro das suas condições, mesmo com as suas limitações. Faça projetos, se junte a pessoas que, às vezes, você não pode fazer fisicamente, mas a ideia está preservada, as contribuições estão lá. Então, continue a sonhar. Esse é uma coisa muito importante para a gente se manter vivo. E é isso. Doutora, muito obrigado. Que alma que a senhora deu para nós. Muito obrigado por tudo. É uma grande honra ter a senhora aqui conosco. E eu quero deixar a câmera aberta para que a senhora me dê seus contatos, sabe, seu Instagram, seu Face, enfim, o seu Zap, enfim, a forma de as pessoas me encontrarem para divulgar o seu trabalho e conversar com a senhora. Muito obrigado por tudo. Pode dizer o que a senhora quiser, a câmera é sua, fique à vontade. Eu sou muito grata. Eu saio desse encontro diferente também, porque eu acredito que quando eu falo assim, eu também me ouço. Então, eu também paro para pensar em mim, na minha vida, nas minhas escolhas. Então, para mim, é uma grande alegria também poder falar de um assunto tão delicado, né? Que é a autoestima na terceira idade. Me encontrar é fácil nas redes sociais, @debora.bonfim, estou por lá. Tem também o Instagram do Projeto Divas. O Projeto Divas é um projeto muito importante, que é um projeto... Divas é uma sigla, é determinada, inteligente, vaidosa, amada e sexy. É o que toda mulher pode ser. E o Divas agora ele é um projeto que tem se tornado, iniciou-se com o público plus size e hoje é all size, para todos os corpos, todas as idades. Sabe, o meu desejo é conseguir cuidar da saúde mental do maior número de mulheres possíveis. Meu Zap, 21 989 35 5417. Me acha direto aqui. Então é isso, eu estou muito feliz, espero que tenhamos outras oportunidades de prosear, que eu gosto muito. E para mim foi um privilégio fazer parte desse programa. Bom, mais uma vez, obrigado. E foi muito interessante. Eu tenho certeza que você jogou uma luz sobre a autoestima para nós. Muito obrigado por tudo e até uma próxima vez, se Deus quiser. Até a próxima. E lembrem-se, todo dia de manhã acordo e falo assim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque é a partir de vocês que o show começa. Ok, muito obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Realmente foi uma entrevista muito produtiva. Muito obrigado, doutora Débora. E agora, eu queria citar um texto
que eu gostei muito e queria dividir com vocês. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Dá tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olharia o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Tudo isso é uma grande verdade, né? Muito obrigado a todos e semana que vem tem mais. Até sábado, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!